A paz do Senhor, muito boa noite. Seja muito bem-vindo mais essa live, A Palavra em Foco. É uma satisfação muito grande estarmos aqui para dividir algo de grande valor, algo grandioso, diretamente do trono de Deus. Hoje nós vamos tratar de um assunto de muitíssima importância, de muito rico, né? Falar do nosso Deus, o Deus que muda situações. Então você aí é muito bem-vindo. Já quero te pedir que você compartilhe essa live para que essa palavra chegue ao coração de cada um. Seja um instrumento das mãos do Senhor. Compartilhe, você é muito bem-vindo. Se você quer participar conosco, fique à vontade para poder participar. Então, como eu disse, vamos tratar hoje de um assunto, vamos ministrar uma palavra hoje, falar de um Deus que muda situações. Um Deus que muda qualquer tipo de situações, né? Não importa as situações que você esteja passando, mas você vai conhecer um Deus que muda, o Deus que muda situações. E falando já, irmão Cláudio, de um Deus que muda situações, qual uma das situações que esse Deus pode mudar, irmão Cláudio? Paz do Senhor. É interessante que nós vemos Deus mudando situações de várias pessoas na Bíblia. Deus também ele muda situações financeiras, ele muda situações na área da saúde, Deus também muda situações de nação, né? Nós vamos ver hoje dentro da Bíblia Deus mudando situação de pessoas na área pessoal e também na área espiritual, né? Então dentro da Bíblia nós conseguimos ver vários exemplos, vários personagens a qual Deus mudou situações. E não é diferente hoje nos dias qual nós estamos vivendo. Deus também muda situações de todos, né? Em várias áreas. Então uma situação assim financeira que Deus mudou na Bíblia, nós podemos perceber aquela história que fala da viúva, né? Está lá em 2 Reis, o capítulo 4. Falava que a mulher, que os credores tinha vindo buscar o seu marido. E daí, essa mulher estava com dívida por causa do seu marido que havia morrido. E os credores vinham buscar os seus filhos. E daí então chega o profeta Eliseu, né, e fala para ela: o que você tem aí para comer? Ela fala: eu não tenho nada, tenho apenas um pouco de azeite, um pouco de farinha. Ele falou: então prepara um bolo para mim que Deus vai, que eu preciso comer. Ali nós vemos Deus fazendo um milagre, mudando a situação daquela mulher. Ou seja, primeiro ela obedeceu o que o profeta tinha falado, né? Depois Deus trabalhou em operar um milagre na vida dela. Então foi quando ele fez aquele grande milagre, enchendo as vasilhas de azeite. Então ali foi um milagre financeiro, porque fala que ele falou: vai buscar vasilha emprestado, bastante e não pouca. Ele falou: pega as vasilhas e vai enchendo. E depois que foi enchendo as vasilhas, o que aconteceu? Ele falou: agora você vai, paga a sua dívida e vive do resto que sobrou. Então, olha o milagre que Deus fez na vida financeira dessa mulher. Então foi um milagre ali muito grande que Deus fez na vida financeira dela. Hoje Deus muda a situação financeira de muitas pessoas. Mas nós temos que crer, temos que ser fiel a Deus, né? Deixar que isso aconteça, né, irmão Marco? Então... E para Deus mudar na nossa área financeira, tem princípios, né, Ricardo? Sim. Que precisam ser seguidos. Igual o Cláudio comentou que o profeta chegou e falou assim: não, faz primeiro para mim, né? Era o único que ela tinha. Ela falou assim: não, vou fazer um bolo, nós vamos comer e esperar a morte, né? Isso. Ela falou assim: não, faz primeiro e traz para mim. Que aí Deus entra com providência depois, porque hoje um dos princípios maiores que nós temos para que Deus possa mudar a nossa situação financeira, não tem como nem falar, né, Ricardo? Você olha para mim assim já meio preocupado, mas se nós não devolvemos aquilo que é de Deus, não tem como ele mudar a nossa vida financeira. Não existe. Já está demonstrando na Bíblia, não tem como Deus mudar uma vida financeira de alguém que não é dizimista e ofertante. A palavra de hoje, né, que nós vamos falar hoje, não é sobre dízimo e oferta, mas já que entrou na financeira, se não formos dizimistas e ofertantes, não tem como Deus mudar a situação. É um princípio deixado pelo Senhor. E aí fala em porcentagem, não fala em valores, né? Me dê a 10ª parte. E aí Deus faz a obra na nossa vida, senão não tem como fazer. Aí, nessa área o Ricardo pode falar melhor do que eu, que ele, né?
Sim, cuida dessa área aí lá. Né? porque na verdade Deus é Deus de princípio e fundamentos, né? Deus estabelece algum fundamento, né? E aqui a gente vê exatamente essa passagem está lá em 2 Reis 4, né? Quando ela está passando por esse tipo de situação e ela necessita exatamente de uma ajuda, de uma intervenção de Deus na vida dela na área financeira. E pensa bem, a gente se colocando no lugar daquela viúva, ela só tinha o quê? Só um pouquinho de farinha. Ela falou, vamos comer, meu filho, e acabou. E vamos ver. O profeta diz, fala, não, vai preparar. Pensa bem, o profeta chega e fala, não, vai prepara para mim. Ou seja, profeta, um homem de Deus. Então a primeira parte tem que ser para Deus, não tem como. Não tem. Porque Deus é Deus de fundamento, né? Deus é Deus de fundamento. Assim, a gente, por quê? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Porque a gente tem que cumprir com os fundamentos. Deus trabalha sobre princípios e fundamentos, né? E nisso a gente vê também Deus já provando a fé daquela mulher nessa situação, né? Quando o profeta chega, ela pede ajuda e ele fala, o que pode te ajudar? Ela explica a situação, né? Mas o profeta vai falar, mas o que você tem em casa aí? E o que ela fala, o que ela tem, ele vai lá e fala, não, prepara um pão então e traz para mim primeiro. Né? Ou seja, então é exatamente isso. Né? Nós precisamos estar fundamentado na direção de Deus. Só que Deus também prova a fé dela. Né? Deus prova a fé. Quando o profeta fala, vai lá e faz um bolo pequeno, me dá. Pensa bem, agora a gente coloca na situação dessa mulher. Né? A gente passando situações aqui envolve filhos e a gente vê, a gente somos pais, como que deve ter sido difícil para ela. Mas ela decide obedecer. Né? Depois, mais para frente, que a gente vamos ver o resultado, né, irmão Cláudio? O resultado que Deus prova a nossa fé, mas quando a nossa fé é aprovada e a gente decide obedecer aquilo que o profeta de Deus fala, Deus traz a provisão. E foi isso que aconteceu na vida dela, né? E outro personagem também interessante que a gente vê dentro da Bíblia, Deus mudando a situação. Claro que por um advento do próprio Satanás, mas Deus mudou a situação de Jó. Sim. Porque Jó era o homem mais rico do Oriente. E por culpa do Satanás, o que aconteceu? Ele perdeu tudo que ele tinha. Então, Deus trabalhou na vida desse personagem de Jó. Diz que Deus restituiu tudo em dobro para ele. Então, Deus também mudou a situação financeira de Jó. Então, foi tudo em dobro. Só que, antes de Deus mudar a situação, veio a provação. Claro que Deus permitiu tudo isso acontecer com ele. E é assim, Deus permite muitas coisas acontecer com nós. Para quê? Para testar a nossa fé. Então, nós não podemos quebrar o princípio. Nós temos que seguir esse princípio. A Bíblia nos ensina isso, que primeiro a gente tem que oferecer, para depois nós receber. Então, quando se fala em dízimo, né, o Malaquias fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. Então, depois fazei prova de mim, nós obedecendo, sendo obediente. E também fala que dízimo é ato de fé, não é obrigação. Sim. Nós tendo fé e dizimando, Deus vai nos abençoar. Então Deus abençoou a vida de Jó, porque Jó fazia sacrifício a Deus, era um homem que tinha intimidade com Deus. Então Deus mudou também a situação financeira dele. E a gente vê nesses dois personagens bíblicos, a mulher da vasilha de azeite e Jó, né, que o que sobreveio sobre eles de principal é a fé. Né? Pensa Jó se não tivesse fé para superar tudo que superou. Né? E depois Deus, provando a fé de Jó, também Deus restituiu em dobro. Né? Às vezes a gente passa por dificuldades. Né? Hoje é difícil com quem que você não conversa e não passa um tipo de dificuldade financeira. Né? Eu acho que é uma das maiores dificuldades hoje das pessoas é financeiro. Né? Então, mas quando Deus nos prova e a gente é aprovado, né, a gente persiste naquilo, né, Deus dá a vitória. E interessante, tem outro personagem na Bíblia também que nós vemos Deus trabalhando na vida financeira, Jacó. Jacó, quando ele saiu da casa de teu pai, né, havia recebido a bênção e foi trabalhar com seu tio Labão. Jacó chegou lá, não tinha nada. Não tinha mulher, jovem solteiro. Começou a trabalhar com seu tio Labão.
no final de tudo Jacó saiu abençoado. Diz que Jacó ficou mais rico do que o sogro. Sim. Então, Deus também abençoou a vida de Jacó. E nós vemos, se nós formos estudar a história de Jacó e seu tio Labão, nós vamos ver que Labão aprontou várias vezes para que Jacó não fosse abençoado. Então ele fez algo para que Jacó não desse certo. E então Deus também mudou a vida de Jacó. E partindo daí, né, da mudança agora da situação financeira, Deus também muda a situação da saúde das pessoas, né? Muda a situação financeira, mas Deus também se preocupa em mudar a situação da saúde, né, Marco? E nós temos vários exemplos na Bíblia que Deus mudou a situação de saúde de muitas pessoas. Então, nós vemos o primeiro exemplo, a mulher do fluxo de sangue. É um exemplo grande, né? A mulher sofria com aquela enfermidade, já tinha um bom tempo que ela estava sofrendo, e quando ela percebe que Jesus estava na cidade, imagino eu, no meio daquela multidão, ela deve ter pensado, agora eu vou entrar no meio daquela multidão, ninguém vai perceber que eu estou lá, porque o foco ali deles era Jesus. E eu entrando lá e apenas tocando na orla das suas vestes ou na tua roupa, eu vou receber a minha cura. Ou seja, olha o tamanho da fé desta mulher. Ela não se preocupou se o povo ia ver ela, a multidão ia estar vendo ela. Então foi a ponto que os discípulos falaram, Senhor, mas quando Jesus falou, alguém me tocou, ele falou, mas a multidão te oprime. Tem muita gente aqui. E o Senhor vem e fala que alguém te tocou? Ele falou, não, alguém diferente me tocou. Então é uma das que nós vemos Deus mudando a saúde, né? E aqui a gente vê também, né? Junta duas coisas, né, Marcos? A fé. De novo, né? E também ela une a fé juntamente com a perseverança, né? Para que a situação dela fosse mudada. Pensa, uma mulher sofria por 12 anos de fluxo de sangue, né? Uma situação de hemorragia. Essa passagem está lá em Marcos 5, 24. Ela sofria 12 anos com aquele tipo de situação. E naquele tempo, ela era uma mulher imunda, né? E pensa bem, a multidão ali, aquelas pessoas que conheciam ela, a multidão oprimindo, ela com fé, que ela sabia que a hora que ela tocasse em Jesus, ela ia ser limpa, ela ia ser curada. Mas também com perseverança, porque a multidão oprimia ela, né? Às vezes a gente começa a imaginar, ver a cena, né? A gente vê aquela mulher, pensa bem a multidão, e sabendo a situação dela, né? Ela ali, buscando, e teve que vencer a multidão, né? E às vezes a multidão na nossa vida simboliza o quê? O desânimo, né? Às vezes as pessoas chegam na nossa vida e falam, não vai dar certo, né? Às vezes as pessoas estão sofrendo de uma enfermidade, né? Não, eu já tive um parente que sofreu um tipo de enfermidade nesse sentido e não deu, fez um tratamento e não deu, né? Esse é o tipo de multidão que a gente enfrenta, né? Assim como aquela mulher enfrentou, mas ela teve que ter o quê? Fé, principalmente. Fé para mim é o caminho, né? Fé é o início da caminhada. Não tem como chegar em Deus sem fé. A própria palavra diz isso, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Então a gente tem que ter fé. E ela teve fé e perseverança para que ela pudesse alcançar o milagre. Porque 12 anos você sofrendo de um... que nem já que nós estamos falando sobre ela gastou tudo que tinha, né? Porque na maioria das vezes nós fazemos assim, né? Da maneira errada. Primeiro nós buscamos em tudo quanto é lugar. Aí depois nós falamos, não deu certo, acho que agora eu vou orar, né? E a primeira atitude nossa, que fala de fé, a primeira atitude nossa é orar. E aí depois procurar o médico. Mas nós fazemos ao contrário. Primeiro nós buscamos o médico, aí ele dá aquele, né, o parecer contrário, aí que nós vamos orar. Por que nós não oramos primeiro? Oramos primeiro, daí vamos no médico. Daí se acaso ele der um parecer desfavorável, mas nós sabemos que nós já oramos, já entregamos na mão do Senhor. Já usamos a nossa fé e sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele pode mudar a situação. Que nem hoje estamos vivendo essa pandemia aí, muita gente com medo de morrer, infelizmente de pegar esse coronavírus aí. Mas é o seguinte, né, igual nós estávamos comentando, né, hoje o Cláudio falou assim, Cláudio, mas vim na segunda leva aí, né, daí o Cláudio até falou assim, não, mas Jesus me livrou até hoje, não peguei na primeira, não vou pegar na segunda.
Porque assim, nós temos que ter fé que Deus muda a situação. Se nós não tiver fé, não tem como Deus mudar a situação. A fé, primeiro, igual você falou, Ricardo, primeiro da situação financeira. A fé também na área da saúde. Então temos que estar ligado tudo aqui em Deus. Sim. Deus, ó, eu vou orar. Mesmo. Ah, os sintomas são parecidos. Ora. Primeiro. Busca a Deus primeiro. Deus, vou te adorar qual for o resultado. Porque nós temos que chegar na presença de Deus com a certeza. Deus, eu continuarei te adorando. Seja qual for o resultado, eu vou te adorar. Porque ela saiu assim, não, eu vou lá. Ela cria que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Mas ela falou assim, não, mas eu tenho que ir com ele. Eu vou chegar nele lá. Porque Jesus não poderia tocar nela, porque ela era imunda, igual o Ricardo falou. E, na verdade, ela não podia nem sair. Nem estar lá no meio. Mas igual o Cláudio falou, eu estava tudo preocupado com Jesus, e aperta Jesus daqui, aperta Jesus dali. Ele falou assim, eu vou lá, ele não precisa nem que ele me veja. Só de eu relar nele. Olha que fé. É uma fé exemplar, né? Em Marcos 5, que fala sobre essa passagem dessa mulher, Marcos 5, no 27, fala assim: ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele e entre a multidão tocou nas suas vestes. Ou seja, ela nem tinha visto Jesus, ela ouviu falar de Jesus. E hoje nós vemos pessoas que eles querem quase que ver Jesus para acreditar no milagre. Que nem Tomé, né? E não precisa, Deus ele muda a situação da pessoa, basta ela crer, confiar. O exemplo disso é o cego de Jericó. Diz que estava lá no caminho, era cego. Sim. Ele não via Jesus. Ele só ouvia falar de Jesus. Ó, tá vindo a multidão aí falando de Jesus, Jesus. E ele fala, mas quem é esse Jesus? Quando Jesus ia passando, ele falou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele falou, Jesus, a situação que eu estou vivendo, homem nenhum pode fazer, só o Senhor. Interessante que todos os personagens que nós vemos, Deus mudando situação da Bíblia na área da saúde, eles procuravam quem? Jesus. Eles falavam, não, Jesus. Lembra do paralítico que desceu também por cima lá, que desceu com a cama? Sim. E os amigos levou ele e aonde Jesus estava, eles desceram a cama lá e Jesus falou, pega a tua cama e anda. Então, nós vemos vários personagens na Bíblia que Deus está mudando a situação da saúde. E hoje, que nós estamos vivendo uma época aí, onde a depressão tem assolado a humanidade, né? É a doença do século, a chamada pandemia da depressão. Então muitas pessoas sofrem com essa doença e não sabem. E também não sabem que Jesus é o único que pode mudar essa situação. Para a medicina, a depressão não tem cura. Mas a cura para a humanidade é Jesus. A cura para esta doença nós temos que crer que é Jesus. Ele pode mudar essa situação. Então, Jesus, ele faz o que nós não podemos fazer. Sim. Ele que muda esse tipo de situação. E mudando aí também agora, falamos bastante de saúde, né? O irmão Marco quer trazer alguns exemplos sobre saúde. Tranquilo. Tem mais alguma coisa? Irmão Ricardo? Outro exemplo também, Jesus mudando nação. Sim. Nós vemos dentro da Bíblia vários exemplos de Jesus mudando nação. Começa com Abraão, né? Onde Deus chamou ele e constituiu a nação de Israel, vinda da descendência de Abraão, do patriarca. E nós vemos o quanto a nação de Israel sofreu e vem sofrendo até hoje. Porque para que o nome do Senhor viesse a ser glorificado. Se não fosse o próprio Senhor cuidar de Israel, hoje ela já teria sido eliminada da face da terra. Então, a mão do Senhor ela é com a nação de Israel, e não só com a nação de Israel, né? Porque ele diz, aquele que orar pela paz de Israel, essa nação será abençoada. E o Brasil hoje é uma nação abençoada. Nós vemos, né, nós temos aí um presidente que está trabalhando em prol da nossa nação, que tem trabalhado, tem empenhado. E então Deus também pode mudar a situação do Brasil. Deus pode mudar a história dessa nação. Como? Trazendo o próprio Deus para dentro dela, né? A gente vê também logo em seguida, né, a própria nação de Israel, quando o povo é levado cativo ali, não por intenção, mas o povo é cativo do Egito, do povo do Egito,
E depois na saída ali Deus tinha um zelo tão grande, tem um zelo tão grande com a nação de Israel. Não somente com a nação de Israel, mas aquela nação que proclama o nome do Senhor, aquela nação que reconhece qual Jesus é o Senhor, né? Deus tem um cuidado. Mas o exemplo maior nosso é a nação de Israel. Ali quando Deus decide, em Êxodo 12, né? Quando Deus decide tirar o povo da terra do Egito, né? Deus mostra mais uma vez que Deus era com o povo. Né? Depois de 430 anos, o povo ali sofrendo na terra do Egito, Deus decide tirar. Né? E Deus muda situações. Estamos falando de um Deus que muda situações que pareciam impossíveis. Pensa bem, 430 anos. O povo já vinha aparecendo, o povo estava acostumado a sofrer ali. Até porque quando Deus começa a conduzir o povo pelo caminho, o povo sente falta de tudo lá no Egito. Né? Até das covas que o povo tinha lá, o povo sentiu falta, porque, Moisés, tira nós para morrer aqui. Primeiro, não tinha lugar para ser enterrado. Então o povo estava acostumado ali a passar por um tipo de situação, e quando Deus conduz o povo, o zelo que Deus tem com o povo, né? Perante o deserto, para que Deus daria sim a terra que pertencia a eles. Né? Às vezes passa o tempo que passar, a situação que tiver, mas Deus muda situações. Né? E nós vemos grandes vitórias também na nação de Israel, né? Por exemplo, a Guerra dos 6 Dias. Sim. Então, teve grandes batalhas e grandes vitórias foi vencida. Tudo com o Senhor ajudando, né? Trabalhando em prol da nação de Israel. E hoje não é diferente. O Senhor pode trabalhar na nossa nação, né, Marco? Então, Deus é o Deus que muda a nação também. É o Deus que muda situações, não só financeira, não só da saúde física, mas Ele também pode mudar a história de uma nação. Ele pode mudar a história do mundo, pode mudar a história de um planeta. Por quê? Porque tudo está no controle das tuas mãos. Só que a nação tem que se voltar a Deus. Sim. O povo não pode se esquecer de Deus, não pode se esquecer dos princípios de Deus. Conta-se uma história, um grande teólogo diz que perguntaram para a filha de Billy Graham numa rede de jornal, telenotícia, e aonde estava o Deus, né, dos Estados Unidos. E ela falou, Deus está no mesmo lugar que Ele sempre esteve, no controle de tudo. Agora o problema é que a nação, que os Estados Unidos tinham se esquecido de Deus. Então nós não podemos nos esquecer de Deus. Nós temos que sempre lembrar dele. Deus tem que ser prioridade na vida da humanidade. E por que o povo sofre? A Bíblia diz que o meu povo sofre por quê? Porque ele faltou conhecimento. E a Bíblia também diz que quando um justo governa, o povo é abençoado. Então, nós temos um cara que está governando e que é um homem de Deus, que Deus tem ajudado, né? Então nós temos tudo para dar certo. Tem tudo para Deus mudar a história da nação do Brasil. Tanto nessa área da pandemia, né? Nessa área econômica que nós estamos vivendo aí, um momento difícil. E assim, a gente vê que Deus muda por um, né? Deus, quando foi libertar o povo da terra do Egito, Deus usou quem? Usou Moisés. Né? E Deus pode usar a nossa vida, nós podemos interceder pela nossa nação, né? Às vezes a gente pensa que é algo assim de uma grandiosidade, né, a nível nação. Não, nós podemos orar, colocar a nossa nação diante de Deus. Né? Até porque tudo que eles precisavam, que a nação precisava, eles iam aqui em Moisés, né? Sim. Moisés, não tem comida. E aí Moisés ia até Deus e falava com Deus. Moisés, não tem água. Porque eles não recorriam a Deus, eles recorriam a Moisés. E Moisés, usado por Deus para livrar, tanto livramento que eles tiveram, né? Que Deus mudou a situação deles, que eles eram, que nem o Ricardo falou, cativo há 430 anos, escravo. E aí foram libertos por Deus, porque só Deus que pode mudar a situação. E às vezes nós falamos, igual o Ricardo falou assim, é nós que temos que orar, nós que temos que buscar pela nação. Deus usa as nossas vidas para que a nação possa ser liberta. E hoje a nação precisa de libertação. Então, meu amigo internauta que está nos assistindo, Deus conta com você nesta nação. Através da sua oração, através dos seus esforços, Deus quer abençoar a sua vida. Então, talvez você se sente assim, que não é uma pessoa importante, que só você não vai fazer nada. Mas Deus não precisa de muita coisa. Deus precisa de pessoas corajosas que façam a sua vontade, que andem em obediência à sua vontade. Assim Deus conta conosco. Sim. Né?
Também. Porque a gente fica pensando que é através só da vida dos governantes, né? Por ser algo de grandioso, nível nação. Não, mas nós temos que fazer a nossa parte. Muitas vezes as pessoas questionam. Às vezes a gente, vamos citar a África, né? As pessoas vê lá a situação da África, a gente vê, acompanha aquilo. É algo que nos dá tristeza de ver aquilo. Mas aquilo, o povo perece ali, e às vezes as pessoas que não têm entendimento perguntam, onde está Deus? Né? Muitas pessoas que não conhecem Deus da maneira que a gente conhece perguntam, não, mas por que deixa crianças perecer? Por quê? Porque é uma nação que não busca. Né? Às vezes fala, onde está Deus? Deus vai estar exatamente no lugar onde a gente colocar Deus. Né? Se a gente como nação, por que nação? Somos nós. Né? Não é somente o governante, o presidente da república, não. Nações somos nós. Nós fazemos parte da nação. Né? Então o povo fala, o povo perece. Onde está Deus na África? Deus vai estar exatamente no lugar que a gente colocar Deus. Né? Se a gente priorizar Deus, colocar Deus acima de todas as coisas, reconhecer que Deus é verdadeiro, Ele pode mudar situações, Ele vai mudar situações. Né? Deus pode fazer da África a maior nação do mundo. Com certeza. Né? Porque para Deus não é impossível. Né? Hoje Israel é a maior nação em riqueza, em sabedoria, inteligência. Tudo de melhor vem de Israel. Por quê? Porque Deus está naquele lugar. Né? E era um povo que perecia no Egito. Não é? Era um povo que perecia no Egito, mas Deus mudou. E Deus continua mudando. Deus continua sendo o mesmo. Muitas vezes a gente acha que Deus deixou de ser Deus. Né? Não, mas Deus não deixou de ser Deus. Deus continua sendo o mesmo. Né? Basta a gente orar e buscar e não desistir. Ter perseverança no nome de Deus, que Ele pode todas as coisas. Tem o controle sobre todas as coisas. A Bíblia diz que Ele que governa tudo, né? Nada acontece se não for permissão de Deus. Então, os governantes hoje é Deus que colocou. Deus que instituiu os governantes na terra. Tanto o presidente, como o rei, como o deputado, como o senador, como o vereador. Tudo isso é permissão de Deus. A Bíblia diz que não cai uma folha da árvore se não for a vontade de Deus. Nós temos que entender isso, compreender isso. Né? Deus, Ele quer mudar a situação. Só que muitas das vezes Ele usa os meios para mudar a situação que nós não entendemos. Sim. Nós não compreendemos e queremos complicar as coisas. Nós achamos que tem que ser da nossa maneira, mas Deus fala, não é assim que eu trabalho. Eu trabalho de outra maneira. Quero deixar aí, mandar um abraço à nossa irmã Meire Correia, que está nos assistindo aí. A nossa irmã Ana Beatriz. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fique ligado aí, compartilhe esta live para que mais vida venha a ser abençoada. Nosso querido amigo aí, Diego Madeira e Nádia. Ele fala aqui, boa noite, meus amigos. Abençoado. Que Deus te abençoe, Diego Madeira. Compartilhe esta live para que mais vida também possa ser abençoada. Fique conosco aí até o final. Também quem está conosco, o irmão Cláudio, a missionária Leonice também está conosco, né, nos assistindo. Isso, na paz do Senhor. Isso, a missionária Leonice. Também a irmã Sueli Roberto está conosco, né? A Meire Correia está conosco. Na nossa live, que Deus abençoe a cada um, então, né? Em nome de Jesus. Deus venha trabalhar, né, de uma forma poderosa, lembrando a todos os internautas que é só Deus que muda a situação. Só que Ele quer ver nós trabalhar, quer ver o nosso agir, para que Ele venha mudar a situação. Como assim? Para Ele mudar a situação de uma cidade, Deus conta com a população. Deus conta conosco. Sim. Nós, como servos de Deus, temos que fazer o quê? Cumprir com as nossas obrigações, né? Estar orando, buscando a Deus. E Ele vai mudar a situação da nação, da cidade e do país. E também agora Deus, nós vemos Deus mudando a vida de muitas pessoas na área pessoal, né? Como assim na área pessoal? Nós vamos ver Deus mudando a vida daquela mulher, aquela prostituta, que chegaram lá os homens e falaram, essa mulher não pode estar no meio de nós, ela é uma prostituta. Aí Jesus, ele com muita sabedoria, o que ele faz? Ele fica quietinho. Daí ele começa a escrever na areia, né? E daí ele fala para aquela mulher, ele fala para aquele povo que estava lá querendo apedrejar ela, falou, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. E ninguém apedrejou, né? Ele falou, então mulher, cadê os seus acusadores? Então Deus mudou a situação daquela mulher. E depois ele falou, vai e não peques mais. Ele falou, agora você tem chance de ser uma pessoa mudada, uma pessoa transformada. Ele mudou a vida pessoal daquela mulher.
Então aquilo foi algo pessoal que nós vemos dentro da Bíblia. Outra mulher também que a gente pode citar é a mulher samaritana, né? Onde Jesus, ali os discípulos chegam ali, Jesus do poço, né? Os discípulos falam para a mulher samaritana, né? Deixa o discípulo ir, ele gasta tempo com uma pessoa. Então ela chega, mas o samaritano, não se, o judeu não se dá com o samaritano. Ou seja, Deus muda situações, né? Às vezes a gente acha que a gente é tão ruim, não, minha situação não tem jeito, porque o que eu já fiz para Deus não tem perdão, não tem, né? Porque aquela mulher, era uma mulher que andava no pecado, assim como a prostituta ali, aquela mulher samaritana não andava no pecado, né? Mas Jesus deixa e ele gasta tempo com uma pessoa, né? Então para Deus não tem pessoa perdida, né? Então Deus muda o nosso pessoal, né? Deus tem sim um propósito para cada um de nós. Porque Jesus para naquele poço e o diálogo que ele tem com aquela mulher, a mulher já vê que ele é judeu e fala, mas está falando comigo, os judeus não se dão. Mas Jesus veio para quebrar o quê? Todo tipo de preconceito, né, Marcos? Sim. Na verdade, ele chega ali e fala para ela, né? Ó, você teve 5 maridos, que você tem agora, um é seu. Aí ela falou, opa, peraí. Então ele tira ela dessa situação e aí mais para frente você vai ver ela já anunciando a palavra. Que mudança foi radical, né? A mudança que ela teve, a mudança de vida que ela teve ali, porque e aí Jesus chega e fala com ela, tem aquele diálogo com ela ali, e aí dali sai uma pregadora da palavra. Ela vai lá e fala assim, eu encontrei Jesus, é assim, assim, assim. E aí a cidade veio até onde estava Jesus. Nós vemos também outro personagem muito interessante na Bíblia, Davi. Quando Samuel tinha ido para ungir, né? Deus falou, precisa de um rei para Israel. E daí Samuel chega lá para ungir e começa a vir os filhos de Jessé e ele fala, não, não é esse, não é esse. Até que estava na onde? Davi estava lá no campo trabalhando, cuidando dos rebanhos, né, das ovelhas do pai. E o que aconteceu? Deus mudou a vida de Davi. Sim. Ele tirou Davi lá do campo para ser rei de Israel. Deus hoje ele muda a situação na vida pessoal da pessoa, ou seja, ele tira a pessoa do lugar ruim, do lugar que ela está, no mundo de droga, de prostituição, no mundo da idolatria, e muda pessoal, a vida pessoal da pessoa. Ele transforma ela, ele dá um novo caráter, uma nova vida, uma nova atitude, uma nova forma de pensar, de agir. E a Bíblia, ela dá esse exemplo disso. Paulo fala, né, se está em Cristo, nova criatura é, ou seja, você é uma pessoa nova, uma pessoa diferente, mudada, transformada pelo poder da palavra. Então, Deus muda a nossa vida pessoal. Nós deixando que o Espírito Santo age dentro de nós, ele muda. Então mudou a vida de Davi. Claro, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas se ele não tivesse esse encontro com o Senhor, Deus olhou e falou, olha lá, Davi está trabalhando. Davi está lá no campo cuidando das ovelhas. Então eu preciso mudar a história de Davi. E mudou a história pessoal de Davi. E a gente vê o principal que Deus não faz acepção de pessoas. Né? Não. Deus não vê cor, raça, né? Deus não faz acepção. Mas Deus vê o coração, né? Deus tem um diálogo, né? Através do Espírito Santo. Se a pessoa aceitar, né? Tem tudo isso, né? As pessoas precisam aceitar o que Deus propõe, né? As pessoas precisam querer. Como o Marcos disse, aquela mulher ali no poço, a mulher samaritana, ela ouviu e creu naquilo de Jesus, porque ela veio para buscar água, Jesus pede água e ele falou, se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria água da vida e nunca mais seria sede, né? E ela interessa na conversa, ela decide ouvir Jesus, né? E ela decide ouvir e ela decide tomar uma decisão sobre aquilo, porque a conversa vai ficando interessante e ela vai ouvindo o que Jesus fala, né? E depois ela decide na cidade anunciar que encontrou quem? Jesus, o Messias, né? Então ela foi ali, dali de mulher que tinha um monte de marido, ele tem 5 maridos e o que tem hoje não é teu, né? Ela falou, não tenho marido. Ele falou, não, você teve 5, então não é teu. Bem, isso você fala a verdade. Ela achou que ele era um profeta, né? Falou, o senhor então é profeta agora. Porque os profetas tinham esse... Deus usava eles na forma de revelação, né? Nós temos aqui também, nos assistindo aqui, nosso amigo Bruno Santana. Bruno, que Deus te abençoe a sua vida, meu. Que Deus venha trabalhar de uma forma poderosa. Lembre que só Deus muda a situação, meu amigo.
E assim nós estamos falando que Deus muda situações de várias áreas na Bíblia. Deus tem um plano na tua vida. Que Deus te abençoe aí. Fique conosco até o final desta live e compartilhe para que mais vida venha a ser abençoada. E assim, né, irmão Cláudio, a gente falou de várias situações que Deus muda, né? Mas às vezes a gente várias situações, né? Deus muda qualquer tipo de situação. Às vezes quem está nos vendo ou quem vai ver essa live passa por algum tipo de dificuldade que a gente não citou aqui. Sim. Né? Não exatamente só essas situações. Deus é o Deus de milagre, né? Um Deus de milagre. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Né? Ou seja, para Deus não tem limite. Não. Né? Deus não tem limite para que Ele possa mudar, assim como Ele mudou a nossa. Né? Se a gente for contar aqui o que a gente era antes de conhecer Jesus e hoje que a gente conhece Jesus, né? Se a gente for contar aqui, a gente vai parar a noite, né? Falando como que Deus transformou as nossas vidas. A Bíblia Né? diz, né, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então a vontade de Deus é que todos nós se acheguem a Ele. É boa, é perfeita, é agradável. Que nós venhamos chegar ao pleno conhecimento da verdade. Deus tem planos bons para nós, né? Sim. Só que nós não compreendemos isso. Então e nós passamos por situações que foi, que nem o Ricardo falou, que não foi mencionado aqui. Mas Deus muda situações. Nós temos que crer que somente Deus pode mudar situações. Eu sorri aqui porque tudo aquilo que eu vou falar, que Deus vai, o Espírito Santo vai ministrando, aí o Ricardo fala, e eu aqui pensando aqui, a hora que ele acabar de falar, eu vou falar que Deus, porque Deus mudou a nossa situação. Quem de nós aqui imaginava que nós íamos estar aqui hoje, nesse horário, fazendo uma live, falando sobre as situações que Deus muda nas nossas vidas, né? Para quem conhece nós, que pode estar assistindo essa live, que conheceu nós, né, Ricardo? Sim. Ali tem 3 vidas que Deus mudou, radicalmente nós somos mudados. Então você que está nos assistindo, Deus pode mudar a sua situação também. Às vezes nós não, que nem o Ricardo falou, nós não falamos, mas quem conhece nós sabe da onde que Deus nos tirou. O que Deus fez na nossa vida. Então Deus pode mudar a sua situação. Basta você querer, porque um dia eu quis, o Ricardo também quis, o Cláudio também quis. Você tem que querer para que Deus possa mudar a sua situação. Se nós não falar assim, Deus, olha, para mim já eu não consigo mais levar essa vida de pecado, essa vida. Então Deus vem e muda a minha situação. E aí Deus vem e muda. Você tem que tomar essa decisão. Você tem que pegar e falar assim, ó, e dar um basta, chega. Eu não aguento viver igual a da mulher que você falou, né, Ricardo? Ela falou assim, não, então chega, não vou viver mais assim. Eu quero ter uma mudança de vida. Igual Jesus falou assim, ó, cadê os seus acusadores? Ninguém te acusou? Não, então muito menos eu. Vai e não peque mais. Então é uma atitude que nós temos que tomar. Você que está assistindo, você que vai assistir, tome essa atitude e fala assim, Deus, eu quero que o Senhor mude a minha situação. E Deus pode mudar a sua situação, não é, Cláudio? Assim que acontece? Isso tanto na área financeira, como na área sentimental, na vida conjugal. É só Deus que tem poder para mudar Sim. a situação. Daí diz lá em Hebreus, né, capítulo 3, o versículo 7 e 8, diz assim, portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Ou seja, se você está assistindo esta live, está ouvindo, nos acompanhando, não endureça o coração. Deixa que Deus mude a situação da sua vida. Talvez não é em nenhuma dessas áreas que nós falou, mas alguma área da sua vida precisa ser mudada. E somente Deus pode e tem poder para mudar essa situação, para agir. Só que ele depende que você permita que isso venha acontecer. Por quê? Deus é um ser educado. Ele não vai chegando e arrebentando portas, arrebentando tudo. Ele quer deixar que você abra o coração para Ele, para que Ele possa entrar, para que Ele possa mudar a situação da sua vida. E assim nós vemos também Deus mudando a situação da vida espiritual de vários personagens dentro da Bíblia, né? Então nós começamos com quem? O cego de Betsaida. Muitos lê aquele texto e no começo quase não compreende. Por quê?
Porque Jesus vai lá e faz uma coisa estranha lá, ele gospe no chão, na saliva, né? Pega o barro e passa no olho do rapaz. E daí ele fala, vai lá e lava no tanque. E quando você voltar aqui, eu quero ver. Aí o rapaz vai lá e faz tudo isso. E quando ele volta, o que ele fala? Ó, eu vejo o homem como árvores vejo andando. Ou seja, Jesus estava restaurando primeiro a vida espiritual dele. Sim. A visão espiritual. Jesus falou, primeiro para você receber o seu milagre, eu preciso trabalhar na sua vida espiritual. Muitas vezes é assim, nós não compreendemos isso. Então, estava trabalhando na vida espiritual. Outros personagens, a Bíblia é repleta de personagens que Deus trabalhou na vida espiritual, né, Ricardo? Então, nós vemos vários, outros. Moisés, quando viu a sarça ardente, ele chegou lá e falou, mas que negócio é isso? A sarça está pegando fogo? Isso era normal, uma sarça pegar fogo. Só que quando ele viu que a sarça estava pegando fogo e não estava se consumindo, ele falou, agora tem coisa errada ali, porque ela não está se consumindo. Ali foi o momento que Deus teve para ter um encontro com Moisés, para trabalhar na vida espiritual de Moisés, para ele crer no Deus de Israel. Então tem vários exemplos na Bíblia. E trazendo para os nossos dias de hoje, né, a gente vê, às vezes tem pessoas que ficam incomodadas com um certo tipo de situação e não sabe o que é. Né? Às vezes tem um certo tipo de enfermidade, não acha cura, não descobre o que é. E isso precisa ser mudado, algo no espírito. Sim. É do mundo espiritual que precisa ser quebrado algo. Né? Então, às vezes a gente entende que no espiritual funciona dessa maneira. Né? Às vezes a pessoa não sabe nem por que está passando aquilo. Né? Às vezes vê um desânimo repentino, ou às vezes um incômodo. Né? Tem tudo, às vezes tem pessoas que têm tudo, do bom e do melhor, só que falta algo. Né? Falta uma mudança no espírito. Ou seja, falta o preenchimento do Espírito Santo. Né? Falta o Espírito Santo na vida dessa pessoa. Né? E pode ter pessoas nos assistindo que às vezes tem tudo, tem do bom e do melhor, mas falta uma paz, falta algo. É a presença do Espírito Santo. Né? Porque quando o Espírito Santo habita em nós, aí que a gente se torna uma pessoa completa. Né? Às vezes tem pessoas que têm uma vida boa, mas falta alguma coisa. Ou às vezes tem pessoas que têm algum tipo de enfermidade e não descobrem o que é. Né? Mas precisa do quê? De uma mudança espiritual. Né? Que o Espírito Santo venha e tome o lugar. Né? Porque nós somos dependentes do Espírito Santo. Né? Nós somos dependentes do Espírito Santo. Às vezes a gente está desinquieto, não sabe o que está acontecendo. Às vezes vem uma tristeza repentina, está tudo bem, vem uma tristeza repentina. É a falta do Espírito Santo. Né? Que ele preenche o lugar, que ele preenche o vazio. Né? E Deus muda situações espirituais também. Né? Porque eu creio que é um princípio, né, irmão Marcos? Tipo, Deus quando vem, ele age no nosso espírito. Né? Aquilo cai no nosso espírito. Quando a palavra cai no nosso espírito, Deus já está mudando a situação espiritual, né? Na verdade, até para nós que vamos na igreja, né? Aquele aleijado que estava na Porta Formosa lá, Deus mudou a situação espiritual dele ali. Que ele ia lá para quê? Para pedir esmola. Ele ia lá e ficava lá só pedindo esmola. Aí Pedro chega e falou, ó, olha para mim. Quero mudar hoje a sua situação espiritual. Você está de pedinte, mas eu quero colocar você de um adorador. Sim. E pega na mão dele e fala, em nome de Jesus, levanta e anda. E aí a palavra fala que ele entrou pulando e adorando ao Senhor. Mas até aquele momento o espiritual dele era de alguém que ia pedir esmola. Então Deus pode mudar na situação, basta que nós deixemos, porque o Ricardo falou que nós buscamos o Espírito Santo, para que possa haver uma abundância. E aí Deus usa as nossas vidas também, né? De novo, né? Sim. Nós que temos que ser usados para isso, para levar é uma libertação espiritual, né? Ele estava ali preso há não sei quantos anos ali, eu não me recordo agora, que ele ia ali, ó, só pedir esmola. E aí chega Pedro e fala assim, não, agora tem que mudar a sua vida espiritual. Essa vida espiritual, porque ele estava onde? Na porta. E aí talvez você pode ter, tá aí na igreja, igual o Ricardo falou, e a vida não muda, porque o espiritual ainda não foi mudado, a vida espiritual. Tem que haver uma mudança, você tem que chegar e se colocar como um adorador. Falar assim, não, ó, chega, eu quero ser um adorador. Deus muda a minha vida espiritual, não é?
Através da fé, né? Através da fé Deus pode mudar a vida espiritual de muitas pessoas, né? Que talvez não tenha assim um certo conhecimento do que é a vida espiritual, né? Mas é o relacionamento, né? A vida espiritual é nada mais, nada menos do que nós se relacionar com Deus. Ter essa sensação de Deus na nossa vida, ou seja, ter Deus na nossa vida trabalhando dentro de nós. Então isso é uma vida espiritual, uma vida ativa com Deus. Então, e Deus mudou completamente, realmente a situação deste homem. Quando aconteceu o milagre, a primeira coisa que ele fez foi entrar no templo. E ele entrou adorando e saltando de alegria. E eles falaram: mas por que você está fazendo aqui, rapaz? Hoje você veio aqui adorar no templo, que você não era aquele rapaz que ficava na porta, você era cego, ficava pedindo. Ele falou: mas agora minha vida foi mudada, agora eu sou um adorador, o negócio é diferente. Agora eu vim aqui para exaltar, para glorificar o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Então, quando a vida espiritual da pessoa é mudada, é dessa forma. Ela não fica olhando para o lado direito nem para o lado esquerdo. Ela quer adorar, ela quer glorificar a Deus, quer render graça. Aquele homem naquela situação, né? Ele não tinha mais autoestima, né? Não. Aquela situação colocava ele numa posição que ele não podia, ele não tinha nem possibilidade de entrar naquele lugar para adorar. Né? E ele vinha ali para poder pedir esmola, porque as pessoas vinham e ele, normalmente, as pessoas que vinham no templo, as pessoas que faziam caridade, vinham adorar a Deus, ele ficava naquele lugar. E ele não tinha possibilidade de entrar para adorar. Mas isso também a gente aprende uma lição, né? Quando Deus muda a nossa vida, quando Deus muda algo na nossa vida espiritual, ou sentimental, ou financeira, a gente tem que tirar o exemplo igual esse homem teve. A principal coisa que a gente tem que fazer, a primeira, não só a primeira e continuar fazendo, é adorar o nome do nosso Deus. Com certeza. Né? É adorar o nome do nosso Deus. Né? Porque ali aquele homem aprende, ali Deus muda a situação dele, através da vida de Pedro, usando Pedro. Né? Ele pede uma esmola para Pedro, Pedro fala: não tem nem ouro nem prata, mas o que eu te dou, levanta e anda. Pronto, levantou e andou e entrou glorificando o nome de Deus. Né? Então a gente tem que aprender isso. Né? Porque quando Deus vê que a gente está preparado para receber aquilo que a gente precisa, da mudança que a gente precisa, a gente deve glorificar o nome do Senhor. Né? A gente tem que dar graça ao nome do nosso Deus, para que sirva de testemunho, né? Para que sirva de testemunho, para que possa alcançar outras vidas, né? Para que possa alcançar outras vidas, porque através do nosso testemunho, né? não tem evangelho melhor pregado do que o nosso testemunho, né? A gente glorificar a Deus, Deus muda a nossa vida, a gente vai e glorifica sempre o nome do nosso Deus, assim como esse homem, o aleijado ali na porta do templo, fez e glorificou a Deus. E quando Deus muda no nosso espiritual, nós afirmamos a mesma que o apóstolo Paulo disse, né? Ó, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Que quando aí você está com o espiritual, a vida espiritual mudada, para você sabe viver em qualquer situação. Sim. Tanto em abundância como em escassez, né? Foi o que Paulo diz aí, né? Tanto você está abatido como a ter abundância, né? Como a ter fartura e também como a ter fome. Ou seja, ele falou: em qualquer situação eu consigo passar. Por quê? Porque minha vida espiritual ela está firmada em Cristo. E ele foi um dos que foi mudado no espiritual, né? Sim, o apóstolo Paulo com certeza, quando no caminho de Damasco ele teve um encontro com o próprio Senhor Jesus, né? E daí ele ficou cego naquele momento ali. E daí, primeira coisa que veio a palavra, falou: vai na casa, levaram ele para a casa de Ananias, né? E daí o Senhor falou: ó, vai na rua tal, que tem um rapaz lá e eu preciso que você ore por ele e mude a vida dele. Através da oração de Ananias caiu as escamas dos seus olhos. Ali a vida espiritual de Paulo começou a ser ativa. Então, foi uma vida espiritual completamente mudada. E nós vemos aqui, para os nossos queridos irmãos que estão nos assistindo, amigos que estão nos acompanhando nesta live, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 8, ele nos deixa aí essa palavra de ânimo, de consolo, né? Diz lá: nós somos atribulados por todos os lados, contudo, não angustiado. Nós ficamos também perplexos, mas não em desespero. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos,
mas não destruído. Jesus ele falou, ó, no mundo vocês terão aflições, só que tende o bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, ele estava dizendo, no mundo vocês vão passar por provas, por dificuldade, tanto financeira, como espiritual, como pessoal, como material, como em todas as áreas. Só que, lembre-se, que eu mudo situação. Eu posso mudar a situação da vida de vocês. Tanto que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, se nós deixar Jesus ser o caminho, deixar que ele nos guie no Oriente, com certeza a nossa vida vai ser mudada. Então esse Deus que nós cremos, que nós falamos aqui hoje, vai mudar a nossa situação. Então assim é o Deus que muda situações. Nosso amigo Michel também está nos assistindo. Que Deus abençoe, Michel, a sua vida, toda a sua família e a tua casa. Então assim nós encerramos nesta live, agradecendo a Deus pelas vidas que nos assistiu, que nos acompanhou. E sempre lembrando, né? Deus muda situações de todas as áreas. Basta nós somente crer. Né, irmão Ricardo? Sim, só para encerrar, assim como o irmão Cláudio disse, Deus quando faz, ele faz por completo. Amém. Né? Ele muda qualquer tipo de situações. Lá, só para deixar um texto final aqui, Efésios 3:20, a palavra do Senhor diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo em poder e em glória. Então Deus é poderoso para fazer abundantemente, tudo e muito mais. Ou seja, Deus vai além daquilo que nós pedimos. Né? Então que você fique essa palavra no seu coração, né? Que o Senhor Jesus te abençoe, né? Que o Espírito Santo chegue até a sua casa, em nome de Jesus. Assim nós nos despedimos. Se você quiser, se você sentir no coração de compartilhar esta live, compartilhe. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Compartilhe essa live. Alcance muitas pessoas, que essa palavra possa chegar ao coração das pessoas e possa surgir efeito em nome de Jesus. Assim nós nos despedimos. Só lembrando, só Deus pode mudar a situação. Fica na paz. Deus abençoe cada um que esteja conosco. Até a próxima live, se assim Deus nos permitir. Meu querido, nós vamos fazer uma oração para encerrar esta live e assim nós encerramos ela então. Querido Deus e eterno Pai, Pai querido, te damos graça por este momento maravilhoso, a qual nós passamos aqui, Senhor, falando da Tua Palavra. Pai querido, muitas vidas nos assistiram e muitas vidas ainda vão assistir esta live, Pai. Mas nós cremos que só o Senhor é o Deus que muda a situação. Pai querido, eu não conheço a vida de todos aqueles que assistiram esta live ou que vão assistir. Sim, Deus. Mas que o Senhor venha mudar a situação e a vida dessas pessoas. Que o Senhor venha entrar, Senhor, com as tuas mãos poderosas, Pai, restaurando os sonhos, restaurando os projetos e que as vidas venham a ser mudadas, Pai. Pai querido, que o Senhor abençoe a vida de cada um dos seus filhos, dê um final de semana de paz, abençoado, na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós te pedimos e te damos graça em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Amém.